Boa noite, pessoal. Vamos começar nosso chat. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, sou moderador de fundos imobiliários, renda fixa e finanças pessoais aqui da Baster.com. Hoje eu vou tentar trazer para vocês o básico aí sobre fundos imobiliários, tentar instruir vocês em relação ao início aí dos investimentos, para vocês começarem a aprender aí a investir, a gerir os recursos de vocês e colocar nessa modalidade de investimentos relativamente nova, né, com menos de 22, 23 anos, o que é muito novo em termos de investimento, e que vem crescendo e dominando aí o mercado. Em fevereiro do ano passado, nós tínhamos 200 mil investidores, e de acordo com o último boletim do mercado imobiliário, nós temos mais de 780 mil, mais de 750 mil investidores hoje no mercado de fundos imobiliários. Então, eu vou tentar trazer para vocês conhecimento básico do que é um fundo imobiliário, como ele funciona, do que se trata, e o que ele pode fazer por você no seu portfólio, como que ele pode ajudar a sua carteira de investimentos. Fundos de investimento imobiliário, introdução ao assunto. Essa aqui é a capa do meu livro, ele está lá na Baster.com, disponível para os assinantes. Quem não for assinante e quiser, está aqui no link também, o livro. Quem nunca quis uma casinha para alugar, um imóvel, um apartamento, né? Um silo aqui, que é um tipo de imóvel novo no mercado de fundos imobiliários, uma casa, um apartamento, uma laje, né? Um prédio um escritório aí, um galpão para uma fábrica, ou um galpão logístico, ou para uma indústria, ou para uma empresa. Quem nunca quis ter um imóvel para alugar? Ou não tem um tio, irmão, pai, primo, vizinho, ou conhecido, chefe, colega de trabalho que tem aqueles imóveis alugados e vive praticamente daqueles rendimentos, ou tem aqueles rendimentos como grande parte da sua renda, aquele rendimento de aluguel. Bom, o fundo imobiliário ele veio para reduzir a distância entre o pequeno investidor e o imóvel para alocação. Como assim? Bom, os fundos de investimento imobiliário, pessoal, antes de tudo, vocês precisam entender que eles são fundos fechados, vou explicar melhor esse conceito, mas fundos fechados, negociados em bolsa, e que investem em ativos imobiliários. Ativos imobiliários não são necessariamente imóveis, são os imóveis, claro, o ativo imobiliário mais óbvio, mas letras de crédito imobiliário, certificados de recebível imobiliário, letras imobiliárias garantidas, enfim, todos os ativos que têm lastro imobiliário, que no fim, em alguma ponta desse ativo tem lá um imóvel. Basicamente, os fundos que investem diretamente em imóveis a gente chama de fundo de tijolo, numa classificação um tanto grosseira, e os que investem em títulos valores imobiliários TVM nós chamamos de fundos de papel, fundos imobiliários de papel. A legislação que regula os fundos imobiliários é a Lei 8668 de 1993. Para quem aí é do serviço público, com certeza conhece a amiga próxima dela, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Essa é a Lei 8668. Ela é uma lei muito pequena, vale a pena ler. Para quem está começando a investir, vai ter informações aí, esclarecimentos, pontos básicos aí sobre os fundos imobiliários. Eles podem ter parte do patrimônio em renda fixa sem lastro imobiliário, ou seja, eles têm uns títulos públicos, eles têm ali um dinheiro na renda fixa. Muitas vezes o fundo tem isso quando ele faz uma emissão e ele ainda está negociando um imóvel para comprar, ou quando ele é um fundo de fundo, que aí ele faz uma operação de venda, ele deixa o dinheiro em caixa para achar uma oportunidade de compra. Não é muito comum os fundos terem muita renda fixa no patrimônio, mas eles costumam ter um pouco nesses momentos. Vendi um imóvel, tive um ganho, até eu comprar outro imóvel, o dinheiro tem que estar em algum lugar e aí ele vai estar na renda fixa, ok? Vou explicar para vocês um pouco melhor o que é fundo fechado. Bom, pessoal, quando a gente fala de fundos de investimento em geral, existem fundos abertos e fundos fechados. Quando você compra aquele fundo do Bradesco, fundo do Banco do Brasil, fundo do Itaú, fundo do seu banco de relacionamento, aquele fundo de renda fixa que você deixa um dinheiro lá, ele é o chamado fundo aberto. O que é um fundo aberto? Você dá o dinheiro para o banco investe aqueles ativos, nos ativos lá do fundo, seja um fundo de ações, seja um fundo de renda fixa, e aí quando você precisa do dinheiro, você resgata, você vai lá, pede dinheiro para o banco vende uma parte da carteira e te paga. É um fundo aberto, você resgata aquele dinheiro. O fundo de investimento imobiliário ele não é aberto. O André Bassi trouxe essa informação outro dia, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, que em Portugal os fundos de investimento imobiliário eram fundos abertos. Como seria um fundo imobiliário aberto? Seria assim, olha, eu quero meu dinheiro de volta, o gestor teria que ir lá vender o imóvel e te dar uma parte do dinheiro. É muito inviável uma coisa dessa. Fundo imobiliário aberto é muito complicado. Imagina que eu tenho um fundo com 5 imóveis e aí 10% dos cotistas resolveram resgatar o dinheiro. Eu não vou ter esse dinheiro em caixa. Eu vou ter que vender um dos 5 imóveis para poder entregar aquele dinheiro
para os cotistas, e às vezes num momento ruim, porque normalmente o cotista quer resgatar dinheiro em momento inadequado. Então, fundo aberto é muito complicado. Esse é um dos muitos motivos pelos quais a gente aqui na Baster fala para você escolher os seus próprios ativos, os seus próprios investimentos e não investir em fundos. E o fundo imobiliário é uma diferença, porque é um fundo fechado, é um fundo onde não tem esse movimento de manada, de saída na baixa, entrada na alta, que dificulta o trabalho do gestor, por mais competente que ele seja. Então, você quer comprar ou vender, você negocia essas cotas do fundo, seja no IPO, comprando diretamente da administradora, seja depois negociando na bolsa, comprando e vendendo cotas do fundo imobiliário. Mas você não resgata ele diretamente com o gestor ou administrador. O gestor não vai liquidar parte do fundo, não vai vender um imóvel, não vai vender um CRI para pagar o investidor. O investidor quer o dinheiro dele de volta, ele vai pegar e vai vender esse fundo na bolsa. Ele é renda variável, você vai vender a preço de mercado, a gente vai chegar nessa parte, mas basicamente você não pode pedir o dinheiro de volta para o gestor ou para o administrador. Isso aqui é um fundo fechado. Então, como é que funciona esse mecanismo do fundo de investimento imobiliário? Vamos lá. Tem lá o pessoal, o agricultor, o bombeiro, o operário, o policial, o médico, o operador de call center, o técnico de TI, o magistrado, enfim, a dona de casa. Está todo mundo lá querendo investir em imóveis, mas essas pessoas não têm, às vezes, 200, 300, 400, 500 mil para comprar imóvel, muito menos 40, 50, 100 milhões para comprar um shopping, por exemplo. Então, qual que é o caminho? Eles passam, essas pessoas chamadas cotistas, elas têm o dinheiro delas reunido por um administrador e um gestor de fundo de investimento imobiliário que compra os imóveis e integraliza esses imóveis no fundo. Então, eu comprei um imóvel, eu sou um fundo, eu sou o fundo, eu sou o administrador gestor, eu vou fazer um prospecto, eu vou falar, olha, você quer participar desse projeto? Eu vou pegar o seu dinheiro, vou comprar, por exemplo, escritórios e galpões. Você me dá o dinheiro e eu compro escritórios e galpões, que é o caso do Quineia Renda Imobiliária, que é um fundo de investimento da Quineia, pertencente ao Itaú, que investe em lajes corporativas e galpões logísticos. Para quem conhece Belo Horizonte, ele é dono da Torre Boulevard, tem a maioria dos imóveis em São Paulo, tem galpões logísticos no sul de Minas, como, por exemplo, Pouso Alegre, enfim. As pessoas pegam, integralizam o dinheiro ali, dão o dinheiro para o administrador. O administrador faz toda a parte burocrática, toda essa parte regulamentar do fundo. O gestor que faz a parte imobiliária, normalmente esses dois são a mesma pessoa, mas nem sempre, que faz a estratégia imobiliária, escolhe os imóveis, estuda, negocia preço, avalia se aquele imóvel tem qualidade, se é um imóvel de real qualidade, e compra ali o imóvel para o fundo, e esse imóvel é alocado para alguém, seja através de um contrato típico ou atípico, e essa pessoa passa a pagar o aluguel mensalmente. Desse aluguel é uma forma de receita. Aí o fundo tem um pouco de dinheiro na renda fixa, ele vai ter um juros ali como receita. Ele faz a venda de algum imóvel, aí ele teve um ganho de capital na venda, a diferença entre a compra e a venda, foi um outro lucro ali. Desse lucro, todo lucro que se transformar em caixa, o lucro é regime de competência e o caixa é regime de caixa. Mas vamos simplificar. Tudo aquilo que ele ganhar na venda, para a gente não precisar aprofundar tanto, em outro momento talvez a gente entre nesse detalhe, mas tudo aquilo que ele ganhou, ele é obrigado a distribuir 95% ao semestre. Então, eu ganhei de aluguel nesse semestre 100, né? 100 mil, 100 milhões, ganhei 100. Eu sou obrigado a distribuir 95, já descontadas as despesas, né? Eu sou o fundo, tenho os imóveis do fundo e os cotistas do fundo. Está aqui os cotistas, aqui os imóveis. Os cotistas passam dinheiro para o fundo compra os imóveis. Os imóveis pagam aqui o aluguel. E aí o fundo tem suas despesas, a taxa de administração, algumas despesas internas, tem que fazer alguma manutenção nos imóveis, ele paga essas despesas. Do que sobra depois disso, 95% ele tem que distribuir na forma de rendimentos para os cotistas, ok? 95% de tudo que o fundo fica em termos de rendimento, ele tem que distribuir para os cotistas. E essa distribuição é isenta de imposto de renda desde que o fundo tenha mais de 50 cotistas, seja negociado em bolsa e o cotista não detenha mais de 10% do fundo. E essa distribuição vai ser isenta para o cotista. Então, o fundo tem que ser negociado em bolsa, mais de 50 cotistas, nenhum cotista tem mais de 10%, e o cotista tem que ser pessoa física. Se for empresa, paga imposto de renda. Então, atentados a esses 4 pontos, se esses 4 pontos forem atendidos, vai receber o rendimento vai ser isento de imposto de renda, ok? E vamos lá falar um pouco sobre os tipos de investimento
e no que se enquadra aí o fundo de investimento imobiliário. Quando você faz um investimento, ou você busca crescimento, ou seja, uma grande valorização, eu vou comprar por X, porque eu sei que essa empresa, ou esse terreno, ou seja lá o que for, vai valorizar muito, e eu vou ter um ganho, depois eu vou vender por Y e ter um ganho. Ou reserva financeira, como é quando você põe dinheiro na poupança, no tesouro direto, em outra renda fixa de liquidez que você pode sacar. Normalmente reserva financeira é renda fixa. Você pode sacar, usar, você usa para comprar um imóvel, você usa para comprar um carro, para completar algum objetivo. Então você vai para um ativo de reserva financeira. Ou então, o investimento busca geração de renda. Geração de renda, quando você compra um ativo, você vai ficar com ele, mas ele vai ir derrubando, vai pingando aqueles valores na sua conta, ele vai te pagando alguma coisa. No caso dos fundos imobiliários, os rendimentos isentos. No caso das ações, por exemplo, os dividendos. No caso dos imóveis que você compra diretamente, o imóvel, os aluguéis. Isso é a renda gerada. Então, o fundo de investimento imobiliário, ele não é muito adequado para crescimento ou para reserva financeira. Um tempo atrás surgiu uma história de reserva de emergência em fundo imobiliário. Isso é uma tremenda de uma palhaçada, não faz nenhum sentido. Nunca coloquem a reserva de emergência de vocês em fundo imobiliário, porque fundo imobiliário é renda variável. Reserva de emergência é na renda fixa, ok? Então, o fundo imobiliário não serve para reserva financeira, por motivos óbvios, é renda variável não serve para reserva. Ele não é um ativo de crescimento, porque você espera dos imóveis e do fundo como um todo um crescimento muito próximo da inflação. É para ele empatar com a inflação. Em alguns momentos vai crescer um pouco menos, em outros um pouco mais, mas você não espera um crescimento muito acima da inflação. Então, o objetivo maior do fundo de investimento imobiliário é a geração de renda. Quando você compra um fundo de investimento imobiliário, você espera receber aquela renda todo mês na sua conta. Basicamente, o fundo vai te pagar todo mês, que é a regra, é o que acontece em regra, melhor dizendo, um rendimento referente àquela receita de juros, de aluguel ou de ganho de capital com a venda dos imóveis ou dos demais ativos. Então, todo mês você vai receber. A legislação fala semestral, mas é muito raro algum fundo distribuir semestralmente. A regra é distribuir todo mês, todo dia 15 do mês normalmente, ok? Essa é a regra. Alguns fundos distribuem antes, outros distribuem depois, dia 20, 22, mas a grande maioria, dia 15 do mês ou dia útil mais próximo ao dia 15, você vai receber o seu rendimento. Algumas características agora do fundo imobiliário para vocês entenderem ele um pouco melhor. Primeiro, eles são negociados em bolsa, através de uma oferta primária ou secundária. O que é uma oferta primária? Quando você compra o fundo diretamente ali da administradora, quando o fundo ainda não existia, o fundo está sendo criado. Isso é uma oferta primária. A oferta secundária, quando ele faz o follow-on, são outras emissões, ok? Ele faz ali a emissão follow-on. Eu tenho um fundo que tem 4 ou 5 imóveis e eu vou fazer uma emissão para comprar um sexto, um sétimo, um oitavo imóvel para aumentar o tamanho do fundo. A administradora vai lá, lança um prospecto, fala, olha, eu estou fazendo essa emissão, eu preciso de dinheiro porque eu quero fazer A, B e C. E aí você, se você já for cotista, você vai ter um direito de preferência, se não vai ter algumas regras para você participar, você pode participar e comprar essas cotas. Você pode comprar e vender em segundos no mercado de bolsa. Você vai lá na bolsa, coloca um código lá, por exemplo, que não é renda imobiliária, KND1011, você vai lá, dá uma ordem de compra, cada cota está em torno de R$150, você dá uma ordem, compra uma cota e passa já a receber os rendimentos no mês seguinte. A liquidação, o valor é cobrado de você em D+2, ou seja, se eu comprar hoje, é depois de amanhã que eu vou pagar. No caso, hoje, como é sexta, você pagaria terça-feira e você receberia as cotas também na sua conta na terça-feira, ok? Então, sempre D+2, ou seja, 2 dias úteis depois. A compra e venda é feita em segundos, como eu já disse, esses são os principais pontos da negociação. Alguns fundos exigem investidor qualificado, que é um investidor que tem um patrimônio de mais de R$1 milhão, mas isso são alguns bem específicos, ok? Isenção de imposto de renda nos rendimentos. Esse é um outro atrativo muito grande para o investidor pessoa física e aí eu preciso de uma atenção maior de vocês. Porque a isenção do imposto de renda é apenas nos rendimentos, aquele rendimento que o fundo paga mensalmente, trimestralmente, semestralmente para o indivíduo. Então, se paga um valor porque vendeu um imóvel, teve lucro, porque recebeu juros de um CRI ou porque recebeu um aluguel, esse valor é isento de imposto de renda. Você, como pessoa física, que tem menos de 10% do fundo, que tem um fundo com mais de 50 cotistas e negociado em bolsa, não vai pagar imposto de renda. Contudo, se você comprou a cota por 100 e vendeu a cota por 150, por 200, aí você paga imposto de renda sobre o ganho de capital.
é um imposto de renda de 20% no DARF 6015. E não tem isenção para venda de 20 mil, para venda de 10 mil, de 5 mil, de nada, como tem no caso das ações que até 20 mil você não paga esse ganho de capital. No caso de fundos imobiliários, você comprou uma cota por 100, vendeu a cota por 200, você vai pagar o imposto de renda de 20% sobre os R$100 de ganho, ou seja, você vai pagar R$20 de imposto de renda, ok? Então não tem isenção para ganho de capital. A obrigação do pagamento é até o último dia útil do mês seguinte, a mesma coisa para ações, para quem já conhece. Tem mais um ponto interessante sobre o imposto de renda, é que o imposto de renda a isenção de imposto de renda é algo com que o investidor em si se acostumou, mas é um atrativo que, se retirado pelo legislador, se o legislador falar, olha, você não vai mais ter essa isenção, eu vou passar a cobrar, ainda com uma alíquota de imposto de renda de 20% sobre os rendimentos, o fundo imobiliário ainda assim seria uma modalidade de investimento interessante, porque o investimento direto em imóveis, além de ter uma diversificação mais complicada, para você ter 2 imóveis, você tem que ter muito mais capital, para você ter 3, nem se fala, enquanto com R$150 você compra um fundo imobiliário, às vezes com 10, 12 ou 13 imóveis, o retorno, o cap rate do imóvel que a pessoa física normalmente consegue acessar é muito abaixo do retorno do cap rate de um fundo de investimento imobiliário. Nada obsta que você tenha os 2 tipos de investimento, mas o meu ponto é, o fim da isenção de imposto de renda não torna o fundo imobiliário um investimento ruim, não tira a atratividade do investimento, ainda que isso venha a acontecer, porque político está sempre tentando tributar todo mundo, ninguém quer saber de gastar de maneira mais racional, né? Só tributar. Distribuição de 95% dos lucros apurados sob regime de caixa. Exatamente escrito assim. Aí tem gente que deve ser contador, deve estar olhando isso e o cabelo deve estar caindo. Lucro apurado sob regime de caixa, Fernando? Lucro é regime de competência e regime de caixa é outra coisa. Não, a legislação fala exatamente dessa forma. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo aquilo que o cara vendeu, eu vendi no semestre, ou seja, tive um lucro de 100. Se eu recebi 90, eu não posso distribuir 95, ainda que eu tenha caixa acumulado. Por quê? Porque eu tenho que distribuir o lucro mais dentro daquilo que eu recebi. A mesma coisa, se eu recebi muito mais caixa do que eu apurei de lucro, não vai contar. Mas isso é uma distribuição mínima, né? Então, vamos colocar, eu tive um lucro de 100, mas entrou no caixa 50. Então, vai valer 95% dos 50, que é o valor menor. Eu não vou ter dinheiro para distribuir sobre os 100. Entenderam? É meio confuso a mistura de lucro com caixa, mas basicamente é o resultado que virou dinheiro. Se eu vender para você e não receber, você me der o cano, eu teria lucro, eu comprei um imóvel por 100, vendi para você por 200, eu tive um lucro, mas você não me pagou, então eu não tive entrada de caixa. Caixa e lucro não são a mesma coisa, mas essa lei ela dá uma misturada, que gera às vezes uma confusão na cabeça do investidor. Distribuição, como eu disse, no mínimo semestral, ou seja, pelo menos a cada 6 meses tem que distribuir 95% do lucro apurado sob a forma de caixa, mas eles costumam distribuir mensalmente. É um grande atrativo para a maioria dos investidores essa distribuição de renda mensal, assim como é a isenção de imposto de renda. São 2 características bem específicas dos fundos imobiliários, que as ações em geral não têm e outros investimentos também não. Acesso a ativos imobiliários que demandam maior capital, por exemplo, um shopping center. Talvez você conheça alguma família dona de um shopping center, porque a maioria dos shopping centers brasileiros tem grande participação de famílias, né? Famílias são donas de grande parte. Mas, em geral, é muito difícil você ter os recursos para comprar um shopping center. Quem dirá a participação em 12, 13, como tem o XPMOS, o Vinci, ou o HGBS. É muito difícil, porque são centenas de milhões de reais. É um recurso que pouquíssimas pessoas têm no planeta. Acesso a grandes galpões logísticos e industriais. Tem o FIIB, que tem aquela rede de galpões no sul, super modernos, com construção patenteada. Tem o HGLG com galpões na região sudeste, sul. Tem o Horus GGR com galpões industriais espalhados aí em várias regiões. Tem o VILG, que tem aquele conceito dos galpões de distribuição para os grandes centros, como Belo Horizonte, São Paulo. Enfim, são galpões muito difíceis de acessar para a pessoa média, para o investidor médio, que também tem um custo de milhões. Hospitais, também, outro tipo de imóvel difícil de acessar. Imóveis de varejo, que são aquelas grandes lojas, você vê aquelas grandes lojas americanas no centro da cidade, aquela grande loja da C&A, aquela agência bancária enorme, você vê aquele imóvel diferente que tem de rua, não aquela pequena lojinha, mas normalmente aquele imóvel maior, aquela grande loja, aquela grande agência bancária.
É um imóvel também de difícil acesso para o pequeno investidor e o fundo imobiliário traz aí o acesso. E as lajes corporativas, para quem não sabe, laje corporativa é aquele imóvel amplo, que não tem tantas divisões, aquele escritório que não tem os escritóriozinhos divididos, você faz a divisória conforme a necessidade, consegue mudar o layout da laje corporativa. Esse tipo de imóvel também é muito comum em fundos imobiliários. Além de universidades, especialmente do grupo, antigo grupo Croton, né, Cogna, tem universidades no Rio Bravo, Renda Educacional, no FAED, né, que é Faculdade de Anhanguera Educação, que hoje também é do grupo Cogna. Então, você tem acesso a imóveis desses indivíduos, dessas empresas. A residências também, agora chegou o Fundo Lugo, que é um fundo residencial. Vou tentar trazer o gestor aqui para conversar com a gente. É um tipo de fundo mais diferente, não tem muito o que a gente falar sobre ele ainda, mas fundo residencial também, que, como você conhece, aluga um apartamentozinho para a pessoa física vai lá, paga o aluguel, tem um fundo que faz isso. É um imóvel um pouco mais acessível ao público, um pouco mais acessível para a pessoa física comprar, mas mesmo assim custa algumas centenas de milhares de reais aí. Então essas são as principais características dos fundos imobiliários.